tema da mensagem é confirmação de Deus. Vou repetir. Hebreus capítulo 2, versículo do 1 ao 4, o tema da mensagem é confirmação de Deus. Diz assim o texto: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, no caso o Evangelho, para que em tempo algum ou jamais nos desviemos delas, ou seja, do Evangelho. Porque se a palavra falada pelos anjos ou intermediada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ok, pode ir para o assento, sempre exaltando esse Deus maravilhoso. Meus irmãos, essa carta aos Hebreus, escute, poderia ser dito que ela é uma pregação escrita. E você vê no capítulo 13, que é o último capítulo dessa epístola, no versículo 22, ele mesmo diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque escrevi abreviadamente. Por que ele escreve esta, como se fosse uma espécie de uma pregação escrita? Porque você sabe que nesta época aqui estava acontecendo uma grande perseguição contra a igreja, contra todos aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Toda pessoa que assumia esse testemunho de fé, esse testemunho público dizendo, eu sou de Jesus, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e Ele voltará para buscar aqueles que creem em seu nome. Então todos que criam neste evangelho passavam a sofrer perseguições, como alguns estavam sendo levados prisioneiros, outros estavam perdendo até mesmo os seus recursos materiais, enfim, havia uma gama de variedade de sofrimento que esses irmãos estavam vivendo. Esta epístola aqui é diretamente escrita para os judeus que se converteram ao cristianismo. Porque quem são os judeus? É o povo eleito, o povo escolhido de Deus do Antigo Testamento, que eles viviam sobre a antiga aliança, que a qual eles, serviam a Deus e prestavam culto, tinham comunhão com Deus. Eles pegavam aqueles animais, aquelas ofertas, e ofereciam em sacrifício, em holocausto, muitas vezes, resumindo, eu estou aqui, tá? Eles colocavam a mão na cabeça do animal não tem como pecar, entende? Porque o animal não tem um raciocínio que o homem tem, não tem a alma que o homem tem, a inteligência que o homem tem nesse sentido, de saber o que é pecado, o que não é, o animal é racional, ok? Então, o ser humano que é racional, ele pecava, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Então o homem ia lá e pecava. O que ele tinha que fazer? Além de se arrepender, que isso é o principal, ele pegava um animal, colocava ali a mão sobre a cabeça do animal e ali pedia perdão a Deus. E a culpa do pecado dessa pessoa era lançada sobre aquele animalzinho que não tinha culpa de nada. Então aquele animal morria em lugar de quem? Do pecador. Por que eu e você hoje não oferecemos mais sacrifícios como esse? Porque em Jesus Cristo se cumpre todo o sistema de sacrifício. Então Jesus é o sacrifício perfeito. Não há mais necessidade de fazer qualquer que seja o sacrifício, porque desde que Cristo bradou, está consumado,
o preço foi pago. O preço do meu pecado, o preço do seu pecado foi pago. E agora o que eu preciso fazer para receber esse perdão? Só crer nele e andar segundo ele. Crer em Jesus e andar pela fé nele, ok? Agora perceba, todas essas pessoas que criam em Jesus, conforme eu disse, estavam sofrendo perseguição. E esses judeus que tinham saído, entendido que agora o sistema sacrificial já não era mais necessário, porque se cumpriu em Jesus Cristo, então eles abandonaram aquele sacrifício e passaram a viver na fé do Filho de Deus. Mas diante das lutas, diante das perseguições, muitos abandonaram, começaram a largar a comunhão com Cristo, dizendo, servir a Jesus está meio complicado, só me cabe luta, perseguição. Então eles começaram a deixar o evangelho de lado e voltar às práticas antigas, trazendo para os dias de hoje, é como um crente que saiu do mundo, serve a Deus, e agora por causa das lutas, ele abandona Jesus e volta a fazer o que fazia antigamente. Agora perceba só, o versículo de número 1 do capítulo 2, a qual nós lemos, e antes de entrar aqui, no caso, no texto diretamente. Então essa epístola é uma pregação escrita para quê? Para levar o povo a uma fé genuína, inabalável e permanecer firme no Senhor. Por isso que ele escreve o capítulo de número 11, que é conhecido a galeria dos heróis da fé. Homens que foram torturados, passaram o fio da espada, passaram pela fornalha, passaram pela cova dos leões, mas nenhum deles negou o nome do seu Deus. Todos permaneceram na fé. E ele deu isso como exemplo para nós hoje. Acima de tudo, deu o exemplo maior, que é Jesus Cristo, que mesmo diante da cruz não negou o Deus Pai Todo-Poderoso e confirmou a sua missão, e de fato ele é o Filho de Deus perfeito, impecável. Portanto, aqui nesse versículo, quando ele diz portanto, esse portanto segue um contexto. Aqui está linkando aquilo que foi falado e aquilo que se seguirá no texto, tá certo? Esse portanto. E o que ele diz aqui no capítulo de número 1? É importante você dobrar a sua atenção aqui nessa introdução. O capítulo 1, ele abre o livro dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Antigamente, Deus falou de muitas maneiras. Por exemplo, uma das maneiras já falei, Deus falava por tipologia. Quando um animal era sacrificado, tipificava a morte perfeita de Cristo. Deus falou usando os profetas. Deus usou histórias como Isaac, que quando estava lá para ser sacrificado, quem que morreu no lugar de Isaac? O cordeiro, ali representava Cristo tomando o nosso lugar. Enfim, então Deus foi toda a antiga aliança falando acerca da sua salvação, falando acerca do Redentor, do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, tá certo? E levava a nossa fé a esse Salvador. E agora, o que o escritor aos Hebreus diz? Que nesses últimos dias Deus fala pelo Filho. Ele está falando, Jesus é a revelação final de Deus. Então Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. Ou seja, não existe maior revelação do que esta. A maior revelação para a nossa vida se chama Jesus Cristo. E ele fala quem é esse Filho de Deus. Ele fala, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Jesus, ele é o Criador junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o Criador do universo e de todas as coisas. E aí ele diz no verso 3, o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Sabe o que significa isso? Jesus é igualmente como Deus Pai. Tudo que Deus Pai é, Jesus é. Então tudo o que o Pai faz, Jesus Cristo faz. Porque Deus é Espírito. E agora como que nós podemos ver Deus? Através da manifestação do seu Filho Jesus Cristo. Por isso Jesus falou, quem vê a mim está vendo o Pai. Mas como que Deus é uma só essência, mas se manifesta em três pessoas distintas, sendo que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas não podemos dizer nunca, jamais três deuses. Sim, um só Deus em essência.
E aí, como Jesus fala, aquele que está me vendo é a mesma coisa de estar vendo o Pai. Por quê? Porque entre eles não há 1 milímetro de diferença. Tudo que o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. Vou dizer outras palavras: o Pai é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Filho, é o Todo-Poderoso, o Espírito Santo é o Todo-Poderoso. O Pai é santo, 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 o Filho é santo, 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 o Espírito Santo, ele é santo, santo, santo. Então não há diferença, ok? Agora veja só, este capítulo 1, então, conforme eu disse, está falando que Jesus é a revelação final de Deus. Agora veja que coisa tremenda, que Deus, ele vinha se revelando gradativamente. O Senhor não se revelou tudo de uma vez. Por exemplo, a Bíblia não diz que Jesus é o Cordeiro de Deus? Olha como ele foi se revelando aos poucos. Lá em Gênesis, quando um homem pecou, capítulo 3, foi morto o quê? Um cordeiro para um casal. Quando em Gênesis 22, quando já citei o texto aqui, Abraão subiu com Isaac no monte, ou seja, um cordeiro foi morto em favor de uma pessoa. Quando nós vemos em Êxodo, a Bíblia diz que o cordeiro pascual foi morto pelo quê? Por uma família. E agora vem Jesus no Novo Testamento, e João Batista chega e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora não é um cordeiro para uma pessoa, não é um cordeiro para uma família, não é um cordeiro para uma nação como Levítico, agora é um cordeiro para toda a terra. Eita, glória a Deus. E esta mensagem, agora o escritor aos Hebreus está dizendo, agora ele entra num assunto até mesmo interessante. Nós só vamos entender por que ele entrou nesse assunto agora no capítulo 2, quando ele fala que Jesus, ele é maior do que os anjos. Espera lá, por que ele está dizendo que Jesus é maior que os anjos? Aí é onde entra essa questão aqui do capítulo de número 2 que nós vamos explicar. É claro que Jesus é incomparavelmente maior do que os anjos. Por quê? Porque ele que criou os próprios anjos. Então, entre Jesus e os anjos não tem nenhuma comparação. Jesus é maior do que os anjos. Agora perceba só, no capítulo de número 2, como nós estamos aqui trabalhando, o versículo 1 ele diz: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, que significa o quê? O Evangelho, é isso que nós temos ouvido, a pregação do Evangelho de que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra atentar, aí é proserro no grego, que significa prestar atenção, tomar cuidado com, mudar a mente para, ou seja, que a pessoa não venha desviar sua atenção, que a pessoa não venha desviar o seu olhar, que a pessoa venha tomar todo cuidado, cuidadosamente, diligentemente. Então o que ele está dizendo? Que convém nos atentar, tomar cuidado a respeito do quê? Do Evangelho. Ou seja, este é um chamado para que atentamente coloquemos o olhar e toda a nossa atenção no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no capítulo 12, no versículo 1 e 2, o que ele diz? Ele diz: corramos a carreira que está nos proposta e saiamos de todo o embaraço do pecado que tenta nos tomar. E ele diz o quê? Olhando firmemente, fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você tem ouvido a pregação da palavra, você tem ouvido o evangelho da salvação, então o que a Bíblia está dizendo? Tome cuidado. Tome cuidado com o quê? Para guardar esta palavra no seu coração. Tome cuidado para que esta palavra não escape. É como um vigilante que está olhando ali para que aquela palavra não seja tomada, para que aquela palavra não seja roubada. Por quê? A partir do momento que o ser humano tira o olhar de Jesus, aonde vem a queda? É onde vem o quê? A falha. Aonde vem o quê? O afastamento da presença de Deus. Eu quero dizer para você,
Enquanto você permanecer com os olhos em Jesus, você permanece na caminhada. Enquanto você continuar com seus olhos fixos em Jesus, não tem nada que pode te tirar da presença desse grande Deus. E por que eu devo olhar para Jesus? Porque Jesus é o meu modelo de fé. Por que eu devo olhar para Jesus? Porque Jesus é o homem perfeito. Por que eu devo olhar para Jesus? Porque Jesus, ele é invencível, imbatível, ele é aquele que venceu todas as coisas, e no seu dicionário não existe derrota. E por que eu devo olhar para Jesus? Porque Jesus é digno de toda a nossa atenção, devoção, fervor espiritual e amor. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Volte a sua atenção para Jesus. Coloque o seu olhar em Jesus, porque as circunstâncias da vida, a tentação proposta por Satanás, o mundo com as suas coisas que vêm encher os nossos olhos para tentar nos tirar da presença de Deus, ou até mesmo as lutas, as provações dessa vida, quer tirar o nosso olhar, quer tirar a nossa atenção, quer que a nossa mente esteja em outras coisas. Mas o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Preste atenção, tome cuidado e coloque os seus pensamentos, a sua mente no Evangelho, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. Aí ele diz no versículo 1, ainda a parte B, para que em tempo algum, ou seja, jamais nos desviemos dela. Então Deus não quer que ninguém escorregue, Deus não quer que ninguém se afaste, Deus não quer que ninguém se desvia. E qual é a única maneira de não desviar? Colocando os olhos em Jesus Cristo. Meu Deus, vocês estão aqui, gente? Eu vou repetir isso aqui de novo. Qual é a única maneira de não sair da presença? É continuar olhando para Jesus. Glória a Deus. Diga com a mão direita levantada: Jesus é digno de toda atenção, de todo amor, de todo fervor e de toda devoção. Diga: Jesus é o Senhor, é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Se é verdade, adore a Jesus Cristo, o Senhor. Ele é Senhor da sua vida, Ele é o Deus da sua salvação. Que mácia como narava súpria. Agora perceba, aqui desviemos, essa palavra significa no grego passar por, algo que escapa. A figura é de um barqueiro descuidado e preguiçoso, correndo risco de passar pelo porto seguro e ser levado pela correnteza. Então olha só o que ele está dizendo. O que é porto seguro, minha gente? Porto seguro é lugar onde se estaciona lá o navio e faz o quê? Onde a pessoa descansa, reabastece, tanto o navio como fisicamente. Ele vai comer, ele vai dormir, ele vai deitar, ele vai fazer tudo que ele precisa para recompor as suas forças. Agora, o que o texto está dizendo? A pessoa que está nesse descuido espiritual, essa pessoa que está nessa preguiça espiritual, essa pessoa está passando do ponto. Em vez de ficar no porto seguro que é Cristo, por causa do seu descuido espiritual, por causa da sua letargia espiritual, está passando ao porto seguro e correndo risco. Porque qual é um barqueiro passando e sendo levado pela correnteza? Para onde que vai agora? Está, como diz, um barco à deriva. E isso aconteceu logo depois. O escritor aos Hebreus vai tratar sobre isso. Mas essa realidade nós vemos na maioria do povo de Israel que saiu do Egito. O povo saiu, foi liberto, estava liberto das mãos de Faraó, que representa o diabo, foi liberto do Egito, que representa o mundo hoje para nós. Só que eles saem, em vez de eles celebrarem a Deus pela sua libertação, em vez de eles glorificarem a Deus por Deus ter tirado ele das trevas e ter trago eles para a luz, o que eles faziam? Murmuravam, endureciam o coração, dizia: ai, não aguento mais esse deserto. É como o crente hoje: não aguento mais essa luta, não aguento mais essa prova, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Você nunca vê uma palavra de gratidão.
nunca vê uma palavra de louvor em sua boca. É só questionar: não tenho isso, mas aquilo está difícil, mas não sei o que, e a minha vida não muda, é sempre... Oh meu Deus, o povo de Israel estava assim, acabou de sair de um cativeiro de 430 anos, Deus pega e abre o mar vermelho, eles cantam do outro lado, o exército do inimigo fica nas águas. Não passou poucos dias, eles estão lá em Mara, que significa água amarga. O que eles estão fazendo? Murmurando porque não tem água. Em vez de celebrarem a Deus pelo que Deus tinha feito, irmão, não demorou muito, já começaram a vir com murmuração. Ei, cuidado, tome cuidado com aquilo que você tem ouvido acerca de Jesus, do Evangelho, para que você não venha escorregar, passar do porto seguro por causa desse desleixo espiritual. Existem pessoas que parecem que estão levando a sua vida espiritual com a barriga, empurrando assim. Irmão, a vida espiritual é como um jardim. Eita! Se você não cuidar do jardim, o que acontece com ele? Ajunta ervas daninhas e começa a destruir toda aquele jardim florido. Aleluia! Como diz, as raposas e as raposinhas querem destruir as vinhas, porque elas estão em flores. Quer um conselho? Tome cuidado com a sua vida com Deus. Tome cuidado com aquilo que você tem ouvido acerca do Evangelho. Por nada dessa vida, está escrito: jamais nos desviemos, jamais. Pastor, mas eu acabei escorregando. Deus vai te restaurar hoje. Quem crê na restauração de alguém que está aqui, abra esta boquinha e dar um grito de glória a Deus por esta palavra. O grande e terrível mistério aqui, qual que é? Escute, do lado negativo, o mistério aqui não é somente a pessoa cair e desviou, é continuar desviado, é continuar afastado. Tá certo, pequei, falhei, transgredi, mas reconheço. Mas eu não vou ficar fora do meu porto seguro. Quando Pedro olhou, tirou o olhar de Jesus, o que aconteceu? Começou a afundar. Mas aí ele falou: Senhor, socorre-me. Eita, senti uma mão descendo aqui com tudo, hein? Socorre-me! Tava sob da copla, aquela mão, eita, já pensou a mão do Senhor? Aquela mão desceu ali e falou: Pedrinho, eu não te chamei para morrer nessas águas, eu não te chamei para morrer nesta luta, eu não te chamei para morrer nessa tempestade da vida. Fica de pé, tu vai ser instrumento meu na terra. Deus vai restaurar a vida de alguém aqui. Camacia, pergevorgue, saio. Glória a Deus. Verso 2. Olha só, aqui o negócio é quente. Porque aqui entra, por isso que ele fala no capítulo 1 que Jesus é maior do que os anjos. Aí a gente pergunta: mas por que ele está falando disso, que Jesus é maior que o anjo? Todo mundo sabe que ele é maior que o anjo. Qual é a razão? Aqui está a razão. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, eu já explico, e toda transgressão, o que é transgressão? Você transgredir a lei, você ir além do que a lei diz. Isso é a transgressão. Pecou, transgrediu, passou da linha. E desobediência recebeu a justa retribuição. Escute, aqui primeiro, o que é maior? A lei ou o Evangelho? O que é maior? A lei ou o Evangelho? O Evangelho. Incomparavelmente, porque a lei só me mostra o que é certo e o que é errado, e ela me mostra que eu sou pecador, mas ela não me dá condição de sair do pecado. Agora o Evangelho é graça. O Evangelho diz, aleluia, a obra está feita na cruz do Calvário, agora vai e anda na minha justiça. Não pegaram. A lei diz, faz e viverá. O Evangelho diz, está feito, agora viva. E por
por que que o evangelho é maior? Sabe por quê? Pega isso aqui. Porque o evangelho nos liberta da escravidão do pecado. Diga glória a Deus. Você sabe aquela história que é conhecida do crente, aleluia. Deus, Cristo, pelo seu evangelho, nos libertou da escravidão do pecado. De tal maneira que eu acredito que a maioria dos que estão aqui já foram libertos, hoje podem ser, hoje se aceitarem esta palavra. E o que é ser liberto da escravidão do pecado? É aquela luta que Paulo dizia, você bem conhece isso. Ele falava, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. Mais ou menos assim. Vou dar um exemplo mais claro para vocês entenderem. Eu não queria beber, fumar. Eu não queria ralar o bucho nas noitadas. Eu não queria ir dançar na Ficar. Vocês estão aqui, gente? Estou contextualizando. Eu não queria, mas aí eu acabo indo. Vou lá, dou uma cantada, põe até o chapéu do cowboy. Nada contra o cowboy, pelo amor de Deus. E canta, e até chora com aquelas músicas melosas. Oh meu Deus, que lástima, que lástima. Ou senão fica apaixonado, né? Ah meu Deus, que coisa ruim. Porque isso contraria o evangelho. Aí a pessoa, eu não quero mais. Ela fala, não, eu não vou mais. Eu não vou mais me prostituir. Eu não vou mais fazer sexo fora do casamento. Eu não quero. Aí a pessoa pega e acaba fazendo. Mas ela fala, eu não quero. E depois quando faz, acaba até chorando. Porque ela fala, eu não queria. Por que eu fiz agora? Olha, é a escravidão. Mas o evangelho, ele pega esta jaula e ele estilhaça. Pá! E ele fala, sai de dentro desta jaula. Diga, por quê? Você agora é livre. Eita, só os libertos aqui. Eu vou dar 30 segundos. Uma mão é pouca agora. Só quem foi liberto pelo evangelho. Adore a presença do Criador. Xarabacócia. Cadê você falando em línguas estranhas agora? Ei, o liberto, quando fala da libertação, ele se alegra, porque ele sabe como é horrível ser escravo do pecado. É horrível, não é, pastor? É horrível, não é? A pessoa dizer, eu não queria beber, mas por que eu estou bebendo de novo? Eu não queria fumar, eu não queria cheirar uma carreira de farinha. Eita! A hora que eu for ver, já estou bolando aquela maconha. Eita! Está descendo as revelações aqui, Espírito Santo. Comenen que almoce ao covorca, xarabacócia. Mas aqui não tem simplesmente a pregação da lei para mostrar o que é pecado. Aqui tem a pregação do evangelho. Jesus te mostra, mas ele fala, eu já paguei o preço. Eu já paguei o preço. Seja tu liberto hoje. O evangelho nos liberta da escravidão do pecado. Segundo, da culpa do pecado. Eu não me canso de pregar isso. Ah, coisa linda é viver com a consciência limpa, é poder entrar na sala do trono daquele que governa o universo, e você entrar naquela sala, e como que você entra? Entra com ousadia, porque diabo não pode mais cobrar nada de você. O diabo não pode colocar o dedo na sua cara e dizer, você pecou, você fez. Você pode dizer, pequei mesmo, errei mesmo, mas o sangue já me perdoou. O sangue não vem pegar minha consciência, porque Jesus, o evangelho me liberta da culpa do pecado. Que mais? O evangelho me liberta do poder deste pecado. Não é só da prisão, é do poder, é da influência desse pecado.
O pecado assopra no ouvido da pessoa. Vai lá e fala. Ó o que é. O pecado, existem várias facetas, vários níveis, né? Por exemplo, a pessoa está numa luta. Aí vem o pecado, o poder do pecado e sua no ouvido. Você não vai congregar hoje não. Você não vai adorar hoje não. Você vai ficar aqui dentro da sua casa se lamentando, tristinho, abatido. Aí o crente, liberto pelo evangelho, ele fala: se nem a cruz, se nem a coroa de espinhos, se nem os cravos nas mãos, os cravos nos pés, nem as bufetadas na face, nem as gusparadas, nem a via dolorosa, nem mesmo a morte parou meu Senhor. Não é essa tristeza, não é esta dor que vai me parar, porque eu não vivo na influência do pecado, eu vivo no poder do Espírito Santo. Me ajuda a pregar. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e diga: você está no poder do Espírito Santo. Se ele tiver, ele vai dar glória. Chamasse entre eita, camas. Olha aí o renovo, ó. Olha o renovo descendo aí na casa. Olha o renovo descendo na tua. Eita Deus. O pecado me liberta do que mais? Da contaminação. Jesus, o evangelho me liberta do pecado, veja, da escravidão do pecado. Jesus me liberta da culpa do pecado, do poder do pecado e o que mais? Da contaminação. Você sabia? Quando as pessoas andam, elas vivem na terra aqui, a pessoa é vista de 3 formas. Quantas formas? 3. Primeira, ou ela se vê nua. Jesus não disse para a igreja de Laodiceia: tu é desgraçada, pobre e nu, porque não tem veste de salvação. Segundo, a pessoa é vista com vestes sujas. Zacarias capítulo 3, o diabo se apresentou e falou: não vai matar o sacerdote não, ó, tá com roupa suja, pecado, ó, tá manchada aí a roupa dele. É assim que o mundo espiritual nos vê. E terceira maneira que o mundo espiritual nos vê: de roupas brancas e resplandecentes. É por isso que o texto diz: bem-aventurado, feliz é aqueles que branquearam as vestes no sangue do Cordeiro. Hoje você vai sair com a sua roupagem espiritual tão embranquecida. Eita! Ah, meu Deus, será que tem alguém que está entendendo isso que eu estou falando? Você vai sair tão embranquecida a tua vestimenta espiritual que nem poeira vai ter. Jesus está derramando um banho de sangue hoje aqui. Diga bem forte: me lava por inteiro, Jesus. Mais uma vez, me lava por inteiro, Jesus. Põe a mão na cabeça e sinta o sangue escorrendo. Eita, olha só, meu Deus. Tem uma nuvem de glória aqui, ó. Estás livre desta contaminação. Meu Deus, é forte demais, gente. Eu tô querendo é voar hoje aqui, hein? Será que tem mais alguém que está nessa disposição? Hoje eu vim aqui disposto a receber poder. Hoje eu vim aqui disposto a dar lugar, a adorar a Deus como Ele merece ser adorado. Deixa eu ver quem é o segundo que está nessa disposição aqui. Deixa eu ver. Não se canse de adorar. Deus vai derramar um renovo aqui. Vai ter gente que vai receber renovo para glorificar e renovo para prestar atenção na palavra. Recebe agora. Eita, tá descendo gostoso. E para encerrar aqui esse pensamento, sabe o que mais que Jesus, o evangelho faz conosco? Por que ele é maior que a lei? Porque o evangelho me liberta do castigo eterno. Porque veja a nossa situação, e não sobrava ninguém, filho. Não sobrava. Todos nós estávamos destinados
a queimar no inferno. O lugar onde o verme não morre. Já pensou? Nem verme morrer. E outra, o fogo não se apaga. Mas foi desse lugar aí que o evangelho de Cristo te libertou. O seu caminho não é mais para baixo, o seu caminho é a nova Jerusalém, é para cima. Aleluia, me ajuda a pregar, diga: o meu caminho é para o alto. Você não vai viver uma vida retrógrada, você não vai viver um retrocesso, você não vai fazer que nem Jonas, declinar. É daqui para o alto, é daqui para frente. Glória a Deus. Agora veja só, por que o texto diz aqui que a palavra falada pelos anjos? Como assim a palavra falada pelos anjos? É que os anjos intermediaram. Coloca aí o texto para mim. Deuteronômio 33, 2. Pega isso aqui, gente, isso aqui é forte. Olha só o que aconteceu em Deuteronômio 33, 2. O dia que Deus desceu no Sinai, Moisés 40 dias, 40 noites no azeite, jejum total, e só nos mantos, nas revelações. Vocês lembram como Deus desceu no Sinai? Houve trovões, relâmpagos, irmão, era uma presença, no bom sentido, aterrorizante, que deixava as pessoas assim, espantadas de tanta glória. É o que eu digo para você, já pensou se o sol se aproximasse só um pouquinho de nós? O que ia acontecer com nós? Nem poeira cósmica ia existir mais. Agora imagine se Deus descer com toda a sua glória. Irmão, não sobra nada, nem um fio de cabelo, não sobra. Então aquele dia, mas Deus falou: hoje eu vou dar uma experiência para eles. Uma experiência com a minha glória. Deixa eu abrir um parênteses aqui. João 17, 24. Pai, eu peço que onde eu esteja, eles estejam também. Para quê? Para que eles vejam a minha glória. A palavra vejam é theorel, que significa desfrutar da presença. E tem a ideia de entrar e experimentar. Levante a mãozinha e eu profetizo. Deus vai te dar uma experiência marcante. Com o que, pastor? Com a glória dele. Quem deseja isso? Deus vai te dar uma experiência marcante. E pode ser aqui nessa noite, enquanto esta palavra está sendo pregada, tá? Pois bem, e ali agora, veja, porque você sabe que onde Deus está, os anjos estão ali acompanhando Ele. Onde você vê na Bíblia Deus, você pode ver, os anjos estão ali se manifestando, adorando, servindo, prestando assistência. O Senhor é rodeado de anjos, por isso que a Bíblia diz, Ele habita entre os querubins. Aleluia. E naquele dia, escute, Deus está agora promulgando a lei, Deus está dando agora a lei. As 10 palavras, ou como queira, os 10 mandamentos, é só um resumo de toda a lei de Deus, tá? É só um resumo. E aí, como que foi aquele dia? Escute, disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares, irmão, isso aqui é muito anjo, 10 milhares de seus santos, 10 milhares, ele veio com milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. Imagine aquele coral. Vamos entrar comigo na história. Se isso não tocar você, eu não sei mais o que toca. E agora está ali Moisés, na revelação, lá no monte, o povo lá na parte de baixo, Josué só aqui, olhando de canto de olho, que o Josué não saía da cola, e ele querendo pegar uma beirinha, está ali, e a glória fumegando, o poder descendo, os anjos vindo, e a palavra, Deus se escrevendo com o seu dedo, e os anjos cantando, celebrando, em volta das tábuas da lei escrita pela mão de Deus, porque os anjos estavam celebrando a palavra do Senhor, a lei do Senhor. E aí quando aquelas tábuas foram escritas, os anjos, por que o texto diz, no texto que nós lemos,
que é a palavra dos anjos, porque eles que foram entregaram, eles foram lá intermediário a Moisés. Foi uma festa linda, olha o que diz, ó. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Por que fogo? Deus é um fogo consumidor. E como é que Deus escreveu naquela pedra? Papai estendeu o dedo santo dele. Era só fogo. Por isso que a palavra, quando ela penetra no nosso coração, ela acende. Tem gente que entra num culto desse aqui até cansado fisicamente. Sai renovado. Diga, a palavra tem fogo. Tem coração queimando aí já? Agora, ó, não perde a espiritualidade. Volta aí o versículo. Ele está dizendo que esta palavra, a lei, o que estava escrito na lei? Só vou dar um exemplo aqui. O que está escrito na lei? O que está escrito? Eu vou dar só um exemplo só. Por exemplo, João 8. Chegou lá, foi pego em ato de adultério. E está escrito, na onde? Na lei. E está escrito o quê? Que tem que ser morto, apedrejado. E quando a pessoa era pego nesse delito, o que acontecia com ela? Era morto, apedrejado. Então veja a força da lei. Veja a força da lei, a força da palavra que foi intermediada aqui pelos anjos. Agora escute isso aqui. A pessoa que pecava, ela recebia uma retribuição justa. E ela, escute, pecava e ela recebia aquela retribuição justa. Eu vou dar só um exemplo, um outro exemplo aqui, de como que essa lei se cumpria. Presta atenção, gente. O Acã, lembra que Deus deu uma lei? Qual que é a lei? Não pegue nas coisas consagradas. E Acã pegou a capa babilônica, pegou as gramas de prata e pegou o ouro. O que ele fez? Escondeu lá na tenda. E aí acontecendo uns problemas no meio da congregação, Josué falou, meu Deus, por que tem gente morrendo aqui, Senhor? Tem pecado, Josué. Ele está orando, falou, Deus, tu nos trouxesse aqui para nos entregar na mão do inimigo, como se Deus dissesse para isso aqui é acréscimo meu, tá? Deus diz, fica quietinho, filho, levanta, tem coisa errada aí, ó. Dá uma olhada aí. Existem lugares, esses tempos atrás vivi uma experiência, uma pessoa que saiu para congregar em outro lugar porque queria continuar pecando. E o lugar onde ela ia não confrontava o pecado. E ela falou, eu quero continuar pecando e me sentindo bem. Aqui não tem como esconder pecado na terra. Não tem como. Aonde o Espírito Santo está, há confronto contra o pecado. Não existe possibilidade. Um dos sinais que o Espírito Santo está em um lugar é que a denúncia de pecado. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo tiver no ambiente, pecado não vai, a pessoa não vai continuar pecando em paz. Pode até pecar, mas vai ficar perturbada. Aí tem uma hora que ela vai dizer, não aguento mais. Ou sai do pecado, né? Ou sai para fora aí da presença, ou sai do pecado. É melhor sair do pecado, é ou não é? É ou não é? Agora escute aqui, dobre a sua atenção, por favor, gente, isso aqui é sério. Eu ia só pregar o versículo 4, eu vou acabar, acho que nem chegando nele. Olha só. Então, ele pecou, e o que aconteceu? Josué passou de tenda em tenda. Deus mandou, falou, passa de tenda em tenda. Quando chegou na tenda de Acã, ele falou, filho, dá um glória aí. É o que está escrito na Bíblia, falou, solta um glória. Ele, como vai dar glória com o coração manchado? Como vai dar glória com a casa toda arrebentada no pecado? Vai dar glória que jeito? Que jeito que vai dar glória dessas condições? Aí ele falou, confessa aí, filho. Quando ele engasgou glória, confessa aí. Ele falou, é verdade. Olhei aquela capa babilônica. O que capa babilônica fala? A capa babilônica fala das indumentárias do mundo. Tem gente que está com a roupa do mundo trazendo para a igreja, hein? Tem gente se vestindo de modo inadequado. Babilônia, escute, eu estou pregando Bíblia. Se eu estiver errado, você me corrige. Capa babilônica é o quê? O que está dizendo capa? Capa é vestimenta. Tem gente que está com um corte de cabelo da Babilônia.
Tem gente que está usando adereços. Escute, Babilônia, cuidado com aquilo que você tem colocado em seu corpo. Tem coisa que você não pode mais trazer do Egito. Você foi liberto dele. Só não é que nem aquelas pessoas se convertem, mas fica guardando coisa dentro de casa ainda. Fala, qualquer coisa, se não der certo, eu volto e uso de novo. Meu Deus, o negócio está sério hoje aqui. Tá com coragem de desfazer dessa capa babilônica aí? Ou vai ficar bicudinho e não está gostando que o Espírito Santo está falando? O Espírito Santo está me contrariando muito hoje. Ele vai bater no nosso eu hoje para valer. Cadê os crentes dessa igreja? Cadê? Se manifesta. Pega essas coisas da Babilônia e se desfaça dela. Tem coisa que você sabe, o Espírito Santo já tem falado. Não é eu que estou falando, eu só prego Bíblia, eu não prego nada. Eu não prego costumes de homens, eu prego só Bíblia. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Porque se Ele não fizer no teu coração, quem é que pode fazer? Não adianta tirar do corpo se não tirar do coração, ora esta. Mas se você deixar Ele conduzir o teu barco, hoje Ele vai arrancar a capa babilônica. Você vai olhar para aqueles negócios lá e falar, isso aqui não cabe mais em mim não, isso aqui não... Ok, e vocês, a mulher, estou falando a mulher de Deus, quando ela olha no espelho, o Espírito Santo brada, hoje você está linda. Hoje você está, mas tem dia que fala, isso aí está muito apertado, essas curvas estão mostrando, eita, está mostrando muito, isso aqui não estava nada na mensagem, mas o Espírito Santo está movendo aqui, vou deixar ele trabalhar, né? Olha, essa polpinha aí de cima está muito mostrando, essa curva aí, cuidado com esse negócio. O Espírito Santo vai falando, gente, eu acredito que fala. Agora escute, e se essa lei dada pelos anjos, irmão, se ela fosse transgredida, o que acontecia? Recebia justa retribuição. Só que como eu já adiantei para os irmãos, o que é maior? A lei ou o evangelho? O evangelho, por quê? Porque a lei só me mostrava o que eu não podia fazer, mas não me dava condição de não fazer. Agora o evangelho não. O evangelho me liberta, me transforma, me dá uma nova vida. E agora fala, agora anda conforme o Filho de Deus. Agora, olha o que a Bíblia, isso aqui é para arrupiar os cabelos, viu? Porque, sabe o que o escritor está dizendo? Se a lei tinha um castigo tão severo daquele, quem mais vai sofrer se não guardar o evangelho? É isso que ele está dizendo. E agora eu vou dar o texto, 10:25 de Hebreus em diante, eu vou ler aqui, aleluia. Vocês estão aqui ou já foram embora, gente? Desanima não, hein? Tô de olho aí, essa capa aí, sai fora, hein? Se eu ver que não está dando glória a Deus, eu estou entendendo que o negócio aí apertou, viu? Se incomodou e não deu glória, tá feio o negócio. Porque tem pessoa que vai pregando, o rosto vai mudando. Aí ele vai, chega. Não, filho, vai ser para o teu bem, para o nosso bem. Jesus está nos transformando de dentro para fora. Quem de verdade aceita a palavra de Deus aqui, é de bom grado. Isso aqui não é coisa de homem, é tudo Deus que está orquestrando aqui, essa noite, a nossa vida. Olha, vamos lá, acompanhe comigo, detalhe por detalhe. Não deixando, abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Escute, você já sabe. O que Deus considera abandono? Deus não considera abandono alguém que deixa de estar na casa dele por questão de trabalho, saúde. Isso não é abandono, isso é uma questão de necessidade. Tem uma membra nossa aqui que é de mais de 500 quilômetros. Puxa vida! E consegue vir da maneira que é mais de 500 quilômetros e não consegue se desprender dessa casa. Fala, pastor, eu já tentei procurar outro lugar aqui, mas não vai. Eu vou fazer o quê? Continua. Aí vai cultuando, vou mandando mensagem, vai adorando aí. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele vai dimensionar de acordo com as minhas condições, tá certo? Se a pessoa, por questões, conforme já expliquei, a questão de, vamos supor, é uma questão de trabalho, ela só pode cultuar uma vez por semana, Deus vai cobrar você nessa uma vez por semana.
Agora Deus sabe, aquele que pode estar todo dia, Deus vai te cobrar no todo dia. Porque Deus, Ele cobra de mim de acordo com a condição que Ele me deu. Deus nunca vai cobrar nem a mais e nem a menos. Vocês estão aqui ou já foram embora? Então Deus vai avaliar a questão de cada um de acordo com a proporção da condição que Ele tem dado. Ok? Deus nunca vai cobrar além do que a condição que Ele tem me dado. Já entenderam? Então escute. Olha o que ele está dizendo, não abandonando. Por que alguns estavam abandonando a congregação? O contexto é o quê? Perseguição, luta. Ah, mas parou de congregar porque está na luta? Oxe, se aqui as pessoas pararam de congregar porque está na luta, não tem mais culto aqui? Não vai ter mais culto. O crente é mesmo sob pressão, ele vai lá adorar e prestar culto ao seu Deus. Por quê? É que nem Elias, no meio do redemoinho, Deus vai levantando ele. Ah, para de graça. É no meio dos ventos contrários mesmo, você vai vendo Deus agir, Deus trabalhar, Deus dar vitória, Deus vai quebrando o laço, Deus vai salvando a família. É assim. Vamos lá. Antes, admoestando uns aos outros. E é a Bíblia que me manda. Se você não gosta de ser chamado a atenção porque não vem no culto, rasga esse versículo da Bíblia, me ajuda. Olha o que a Bíblia diz, admoestando uns aos outros. E não é só o pastor que tem que admoestar, não. É o irmão, vai lá e encoraja. Ô meu querido, o que aconteceu? Que eu estou sentindo sua falta lá. Não faz que nem alguns não, a pessoa faz dias que não aparece. Nossa, quanto tempo faz que você não vem, hein? Ah, já desanima na porta, já. É ou não é? Já desanima na porta. Não, filho, tem que ser com jeitinho, com sabedoria, para mostrar para ele que ele é importante, faz parte do corpo. Por que nós temos que tomar cuidado de não afastar da congregação? Porque quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, que dia? A volta do Senhor. Continua aí, ó. Versículo 26, vamos adiante. Porque se pecarmos voluntariamente, de vontade própria, eu sei que é pecado, eu sei que não posso, mas vou lá e faço, voluntariamente, deliberadamente. Vou lá e peco, gosto de pecar, quero continuar pecando. Quer que eu fale tudo de novo? Você sabe que não pode ver pornografia, você continua vendo pornografia, sabe que Deus não quer que você fique no vício, você continua no vício, então você está pecando voluntariamente. Depois de termos recebido conhecimento da verdade, escute, é melhor não conhecer, do que conhecer e não cumprir, disse Pedro. Então, por quê? Se a pessoa conhece o Evangelho, recebeu o Evangelho, a responsabilidade é maior sobre a vida da pessoa. Por quê? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. O sacrifício já foi feito. Se você continuar pecando deliberadamente, está prisioneiro ao pecado. Eu não estou falando de alguém que escorregou e se arrependeu e ficou firme. Eu estou falando de alguém que está deliberadamente. Peca, continua pecando e não quer sair do pecado. Então aqui a Bíblia está dizendo que já não há mais sacrifício para esses pecados. Olha lá, versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Agora imagine Deus vindo com juízo para cima de alguém que não quer sair do pecado voluntário. Olha lá a leitura, 28. Não desanima não, ó. Aí ele volta a dizer de novo, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Pegava a pedra e jogava. Imagina, irmão, ser morto apedrejado. É cruel ou não é? Uma morte dessa. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Não foi assim que Estevão foi morto? Apedrejado. Irmão, isso é uma morte horrível. Agora, olha só isso aqui. Irmão, isso aqui me dá um temor tão grande. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Que quando eu peco voluntariamente, eu estou pisando em Jesus. Eu estou lá pisoteando na cruz de Cristo. Eu estou lá cuspindo na cruz de Cristo. Não foi isso que fizeram? Cuspiram nele e deram um tapa nele? Quando eu peco voluntariamente, é isso que eu estou fazendo. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Caiu um temor aqui, gente. E tiver por profano ou comum, né? O sangue do testamento com que foi santificado. Qual é o sangue do testamento? Jesus, ele falou, esse é meu sangue do Novo Testamento. E fizer agravo ao Espírito da graça. Sabe o que está dizendo? É o Espírito Santo que traz a mensagem do Evangelho através da vida da igreja. E se você desconsiderar esse Evangelho, você está se endurecendo a que o Espírito Santo está falando. Escute, ninguém consegue sair do pecado sozinho, mas se você clamar hoje, por graça, Ele não vai te dar um banho, Ele vai te levar para o oceano da... Eita!
para o oceano da graça. Ele vai dar um mergulho com você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, não vai. Vamos lá, adiante, vamos lá. Porque bem conhecemos aquele que disse, olha, quem está dizendo é o homem, ó. Minha é a vingança, eu darei a recompensa do quê? Do pecado, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Ó, aqui não é homem que vai apontar o dedo para você e vai dizer, é o próprio Deus. Agora aqui, para encerrar esse pensamento, 3, 2, 1, lê comigo. Horrenda coisa é cair na mão. Cair na mão do Deus de amor é uma delícia. Ah, como é maravilhoso viver nos braços de amor do Senhor. Agora, cair na mão de um Deus vivo, no pecado voluntário, sem querer largar dele. Porque, escute, vocês já ouviram isso. Se alguém cair, Deus o livre, mas alguém cai na mão do diabo, alguém cai na mão do mundo, alguém está escravizado pela carne, tem alguém para tirar. Caiu na carne, caiu no mundo, caiu na mão do diabo, Jesus vai lá e socorre. Agora, se alguém cai na mão de um Deus irado, quem é que vai tirar da mão dele? Agora, curve a sua cabeça, porque um grande temor de Deus caiu aqui. O Senhor não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. O que semeia na carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Recebe hoje o refrigério de Deus para a sua alma, a graça de Deus para a sua vida, porque Deus toca no seu corpo e traz uma grande cura. Deus toca na sua alma e refrigera ela e santifica na obediência, mas Deus toca no seu espírito e te renova. Recebes agora a renovação do Espírito Santo. Mais uma vez, se não for lhe pedir muito, põe a mão no ombro do seu irmão e diga: receba a doce presença do Espírito Santo. Sharai que amon decova sobre que me anda calabachere me comanai. Sharamakandele bassubre que me ande covastergia. Sharai que o débito ao povo da cassúbria. Meu Deus do céu. Vamos ir para a conclusão? Outro dia eu volto e prego só versículo 4. Aí ele diz: como escaparemos? Aí o que ele está dizendo? Como escaparemos nós? Se não atentarmos, coloque a sua atenção novamente para uma tão grande salvação. Que salvação é essa? A ponto de um Deus glorioso descer da glória do seu trono glorioso e dizer: eu me faço como um deles. Eu tomo a forma humana, eu me empobreço para poder enriquecê-los com a minha salvação. Que salvação é essa? Uma tão grande salvação, uma salvação incomparável. Olha, posso dizer uma coisa aqui? Só um segredinho para você, um segredinho. Não existe nada maior do que a salvação do Deus que você serve. Ou melhor, maior que a salvação, só o Deus da salvação. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou: alegra-te, pelo teu nome está escrito no livro da vida. Deus está usando a minha boca aqui agora para dizer: estou alegrando o meu povo, porque a minha alegria, diz o Senhor, é a tua força. Recebe com alegria agora na sua alma a alegria da salvação. Você vai sair daqui rejubilando, você vai sair daqui saltitando, você vai sair daqui dizendo: Deus, que bom que foi estar nesse culto, que bom foi voltar a ouvir a tua voz, porque o Deus está usando a minha boca aqui agora, que tem pessoas que vão voltar para o primeiro amor. Deus vai te restaurar para o santíssimo lugar. Deus vai te restaurar. Celebre a Deus por alguns segundos pela salvação. Adore a Deus. Você pode estar na prova, mas adore a Deus. Pastor, eu estou enfermo, mas você é salvo. Adore a Deus. Pastor, as coisas não estão bem lá em casa, mas adore a Deus, porque creia no Senhor Jesus e será salva. Tu e a tua casa
Como nasce entre fome da Ásia. Agora vamos lá, encerrando, versículo 4. Em 5 minutos eu resumo esse versículo. Essa salvação que foi anunciada por Jesus e pelos seus apóstolos, agora, testificando ou confirmando, é a palavra grega aqui, significa confirmando com eles. Por isso que o tema da mensagem é confirmação de Deus. Porque Deus confirmou o evangelho. Como que Deus confirmou o seu evangelho? Primeiro, Deus confirmou, detalhe, testificando também Deus com eles. Sabe o que significa isso? Que eles pregavam o evangelho e vinha Deus do lado deles e acrescentava o seu testemunho. E qual o testemunho de Deus? Sinais, milagres, aqui é prodígio, melhor trazido, prodígio e vários milagres, tá certo? E dons do Espírito Santo, vamos lá. Os apóstolos pregavam, como o diácono Estevão pregou, Filipe e tantos outros, o povo de Deus, qualquer membro simples da igreja, pregava o evangelho e o que Deus fazia? Confirmava. Confirmava assim como Jesus pregava, curava enfermos, libertava oprimidos, ressuscitava mortos. A igreja agora está na mesma pegada, e eles estão pregando, eles estão anunciando, e vem Deus lado a lado. Deus nunca chamou alguém para trabalhar para Ele, não, nunca. Deus chama as pessoas para trabalhar com Ele. Eu vou repetir. Deus nunca chamou alguém dizendo, trabalha para mim. Deus está dizendo, para me servir, só se for na comunhão. Para me servir, só se for de mãos dadas comigo. Aleluia, porque Deus quer intimidade com o seu povo. Eu vou repetir isso aqui, parece que vocês já foram embora, gente. Deus quer intimidade com o seu povo. Por isso Jesus falou, vai lá e prega o evangelho. Tem uma coisa, eu vou estar com vocês todos os dias. Vou estar com vocês. Deus está nos chamando para quê? Para intimidade. Tu creres que você pode ser um Enoque dessa geração? Pegar na mão de Deus e dizer, vamos Pai, quero andar de mãos dadas contigo. Por isso que aquele louvor, deixa outro dia a gente louva por causa do tempo. Aquele louvor que diz, o meu coração queima de amor, o meu coração queima, queima, queima de amor por ti. O fogo não vai mais se apagar. Ele queima, ele queima, ele queima. Agora adiantando, minhas mãos, os meus pés serão teus pés. Onde tu pisares, eu pisarei. Teu coração, a minha voz será a tua voz. Tudo. Falares, eu falarei. Levante as duas mãos para o céu. Recebe agora a comunhão do Espírito Santo. Para viver o evangelho na intimidade, na comunhão com o Senhor Jesus. Vamos lá, rapidinho. Deus confirmava a pregação por sinais. Vou falar alguns sinais aqui. Primeiro, um dos grandes sinais aqui é a expulsão de demônios. Existem pessoas que estão possessas, mas existem pessoas que estão sob influência. O resultado disso é que Jesus, ele expulsava as pessoas que estavam possessas, dominadas, mas as pessoas que estavam sob influência, quando ele falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Então existem pessoas que às vezes não estão possessas, mas há uma influência, que ele está sendo regido por aquela influência. No poder do Evangelho, Jesus liberta da possessão e liberta de toda a influência. Opa, senti uma glória aqui, hein? Deus vai alcançar alguém agora. Vou liberar a palavra profética. Se tem alguém na tua casa que está sendo influenciado, eita Deus, Deus está indo lá agora. Eu estou falando em nome de Jesus. Essa palavra de fogo e poder está indo agora onde você não podia ir, porque Deus está confirmando esse sinal.
as escamas dos olhos de alguém vai cair. Esta pessoa que não enxergava o Evangelho vai ver a glória do Evangelho de Jesus. Outro sinal, se tu fores crente, você vai reagir, porque o crente, quando ouve disso, ele não resiste. Outro sinal lindo, outro sinal, falarão em novas línguas. Pedro chegou lá na casa de Cornélio. Cornélio estava com a esposa, com os filhos, com os parentes e os amigos. Estavam todos assim, que nem vocês, sentadinhos e atentos. E Pedro começou a pregar o Evangelho, falando Jesus, 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 Jesus. Você não está entendendo, a pregação é só isso, é Jesus, é sobre Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas. E ele estava pregando. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando os enfermos, libertando todos os oprimidos de diabo, porque Deus era com ele. Foi entregue, foi traído, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Irmão, quando Pedro está pregando, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu, porque tem a ideia de que está do alto e vem para baixo, né? Caiu sobre todos aqueles que ouviam a palavra e começaram a falar em línguas e magnificar ao Deus do céu. Quem crê, eu estou falando aqui de coração aberto, quem crê numa renovação de Deus agora, nesse exato momento? Você crê que o Espírito Santo está aqui nesta palavra? Então levante as suas mãos agora. É assim, a unção não está na tonalidade da minha voz, a unção está na presença da palavra. Se você está recebendo a palavra, você vai receber algo novo aí agora, porque vai cair línguas repartidas como que de fogo. Você que é batizado com o Espírito Santo, recebe agora variedade de língua nessa boca. Deus vai renovar a língua de alguém aqui agora. Recebe, pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Vai dando glória a Deus, abre a boquinha, destrava a boquinha e vai dando glória, porque Jesus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Shadakolemende candarabakalasai, sharaboquesia canta labrasúbia. Deus, aonde tiver uma mão levantada, um coração aberto para esta palavra, toma ele, Espírito Santo, envolve ele em línguas e mistérios, envolve ele como naquele dia, na casa de Cornélio. Lábete pneuma hagel, recebei o Espírito Santo agora. Enderebassori mi kikebi do plaforgia saia. Ela basergue minócia. Emino prosergue mi clama na ravácia andecovas neia. Ima calabassana camassúria. Deremi calabassana canarábia. Oh meu Deus, é forte, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sinais, prodígios. Deus confirmava prodígio. O que é prodígio? Vamos lá, estou encerrando. Prodígio aqui, vou falar só um prodígio que Jesus fez. Jesus, ele chegou lá nas bodas de Caná da Galileia. Eita. E ele colocou as mãos poderosas dele. Quando ele coloca a mão dele na água, o que a água ficou? Feita em vinho. A água foi transformada. Sabe o que Deus confirma quando a pregação é feita? No poder do Evangelho, no sangue de Jesus, vidas nascem de novo, são transformadas. E como que acontece isso? Rápido, Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. Por favor, leia com unção comigo, acompanhe comigo. Olha o prodígio é isso, é alguém nascer de novo. Escute, eu tenho orado porque eu tenho visto que existem pessoas que se congregam aqui, vem aqui, vamos dizer assim, e você não nasceu de novo. O Espírito me fez ver, você não nasceu. Mas se você receber uma palavra como essa, Deus pode te regenerar hoje. Pelo amor de Deus, você tem aquela experiência de entrar naquele primeiro amor que você nunca entrou na sua vida.
é só uma vida superficial. Você está aqui só nas cascas, porque chega a segunda-feira você continua aquela vida porcalhona sua. Mas se você deixar esta palavra fazer morada no seu coração, Deus vai fazer um prodígio aí dentro. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Jesus veio aqui nos salvar, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. 3, 2, 1. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. O Espírito Santo vai fazer essa lavagem hoje aqui. A lavagem que Ele vai fazer não é nos seus órgãos, no sentido físico, não, no seu organismo. A lavagem hoje que Ele vai fazer é uma lavagem espiritual. Ele vai regenerar o teu coração. Tu receberás uma nova vida. Receba esse prodígio de Deus. Milagre, estou encerrando, é a quarta vez, eu acho que eu já falei isso, mas é verdade. Olha lá, vários milagres, só falo um. Lembra aquele coxo na porta do templo, e foi Pedro e João, aquele homem, o estado dele, aquilo é milagre. Por que é milagre? Porque ele era coxo de nascença, era congênito o problema dele, então é uma coisa irreversível. Só Deus pode desfazer. E agora, Pedro pega aquele homem, todo dia era levado carregado. Todo dia era o que levado? Você não vai mais congregar assim. Aleluia. Você não vai mais congregar assim, carregado. Só vai empurrando. Só vai empurrando. Só vai assim, carregado. Quando o poder, o milagre de Deus vem, Pedro estende a mão e fala: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele pula, salta, e o que ele faz? Com as próprias pernas. Onde que ele entra? No templo. Louva, adora e glorifica ao Deus do céu. Sabe por quê? Porque o Evangelho transforma o meu estado. Qual que era o estado dele? Aquele era o estado dele, caído e coxo. Mas depois que o Evangelho tocou ele ficou de pé e andou com as próprias pernas. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Crê-se tudo isso? E agora, e dons do Espírito Santo. A pregação era confirmada com os dons do Espírito Santo. Eu só vou falar só de um dom. Eu disse, outro dia eu volto a pregar só esse versículo. Um dom só. Existe, tem tantos, meu Deus. Eu vou falar do de cura que veio aqui agora. Os dons de curas. Um dia teve um homem que estava no meio da congregação. Ele estava com a mão, quem lembra? Mirrada, obrigado. Mirrada. Ele estava com a mão mirrada. Agora imagine aqui comigo, como que uma pessoa de mão mirrada adora a Deus? Essa mão mirrada, escute, mão mirrada aqui, ali, toda a cura de Jesus é pedagógica e tinha lição espiritual, não era só física. Quando fala que ele tinha mão mirrada, uma das mãos, e qual era? A mão direita. Por que a Bíblia diz e dá esse detalhe? Quando a Bíblia dá esse detalhe é porque tem algum significado. A Bíblia não fala por falar, a Bíblia só fala com propósito. A Bíblia diz em Provérbios 3,16, da mão esquerda há riquezas e honra. Porque tem gente que só vem na igreja só disposto a isso, eu quero riqueza e quero honra. Só que a mão direita é a mão que você estende para dar. Então existem pessoas que viraram um sanguessuga espiritual, ele nunca vem para oferecer. Ele só vem com a mão esquerda, quero honra, quero riquezas, quero material, quero isso. Ele nunca diz, me batiza com o Espírito, me dá poder, me dá dons espirituais, me derrama unção, me usa. Mas ali, Jesus pegou e falou para ele, viu eles ali no meio da multidão. O que Jesus falou para ele? Vem para frente. E agora o que Jesus falou? Estende a mão. Quando Jesus disse para ele, estende a mão, e ele foi curado, agora imagine alguém com as duas mãos livres para adorar a Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Eu estou restaurando toda a capacidade dele adorar-me. Deus está restaurando toda a sua capacidade. Oh meu Deus, eu vou repetir de novo, eu creio, Espírito Santo.
Jesus está restaurando toda a sua capacidade espiritual. Você não vai ser uma mirrada, não vai dar para Deus metade, não vai dar para Deus mais ou menos. Você vai ter uma entrega total para o Espírito Santo. Quem recebe esta palavra, as palmas bem forte para Jesus.